Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a conquista e colonização espanhola na América. A conquista, das terras astecas. Os espanhóis, eles iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe, as quais deram os nomes de São Salvador e Hispaniola. Observando os enfeites usados pelos indígenas que ali viviam, os espanhóis concluíram que havia ouro no local e os obrigaram a extraí-lo. Esgotado o ouro das ilhas, eles partiram para a conquista do continente. E em 1519, o oficial espanhol Hernán Cortés, ele desembarcou nas terras onde hoje está o México, com 508 soldados, além de cavalos e canhões. Os indígenas provavelmente estranharam aqueles homens brancos, com roupas e armas de ferro, e montados em seres estranhos, porque naquele momento os astecas desconheciam o cavalo. Os espanhóis, por sua vez, também devem ter estranhado os modos de viver e de vestir e a língua dos astecas. Passado o primeiro momento, os espanhóis descobriram que vários povos do Império Azteca estavam revoltados com a dominação azteca. Entre esses povos estavam os habitantes das cidades de Tlaxcala. Os espanhóis aliaram-se então a esses povos e marcharam sobre Tenochtitlan, a capital azteca. Ajudados pelos tlaxcaltecas e por milhares de outros aliados indígenas, Cortés e seus soldados conquistaram Tenochtitlan, a capital do Império Azteca, em 1521, matando milhares de astecas, entre os quais seu imperador Montezuma. Após a conquista de Tenochtitlan, Cortés instalou-se no palácio de Montezuma e seus aliados ocuparam outros palácios mexicas. A busca por riqueza, por poder, animou outro aventureiro espanhol, Francisco Pizarro, a organizar uma expedição com o objetivo de conquista. Seu alvo era o Império Inca, situado na Cordilheira dos Andes. Acompanhado de apenas 180 homens, parte dos quais a cavalo, Pizarro partiu do Panamá e chegou à cidade inca de Tumbes. Depois de 1532, conquistou a cidade de Cajamarca. Então, instalou-se nessa cidade e convidou o Inca Atahualpa para um encontro reservado. Assim, Atahualpa chegou, chamou Pizarro, mandou prendê-lo e ordenou a seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Em seguida, os espanhóis partiram para a conquista de Cusco, a mais importante cidade do Império Inca.
Para isto, contaram com a ajuda de vários povos indígenas, inimigos dos Incas, a exemplo dos Hualcas, e além disso, se aproveitaram também da divisão entre os próprios Incas, motivada pelas disputas pelo trono entre os irmãos Atahualpa e Huáscar. Depois de tomar Cusco, em 1533, Pizarro fundou a cidade de Los Reis, atual Lima, e fez dela a capital do domínio espanhol na América Andina. Os Incas não se deram por vencidos e, liderados pelo imperador Manco Inca, abriram uma luta de vida ou morte contra os espanhóis no sul do Peru. Veja o que um historiador diz sobre o assunto. Manco revoltou-se e, seguido por milhares de súditos, refugiou-se próximo da cidade sagrada de Machu Picchu, local inacessível e desconhecido dos espanhóis. Manco fundou na região um novo império, com todos os valores e tradições do antigo. Restabeleceu a antiga religião, o culto ao sol e ao Inca, uma atitude consciente de rechaço ao cristianismo. No Peru, alguns estados independentes só foram dominados depois de 1570, após a morte de líderes como Tapu Amaru. A resistência indígena também se manifestou no cotidiano de formas de continuidade cultural. A mais conhecida delas aflorou no âmbito religioso, onde vários nativos fingiam adorar o Deus cristão, mas permaneciam cultuando suas próprias divindades. Essas diversas formas de resistência, armada ou culturais, individuais ou coletivas, elas reafirmam a ideia de que os indígenas não apenas sofreram a conquista, mas também foram agentes deste processo. Cortés, ele chegou ao México com apenas 508 homens e Pizarro entrou no Peru com 180. Como foi então que centenas de espanhóis conseguiram vencer milhões de nativos? Esta é uma pergunta que sempre provocou a curiosidade dos historiadores. Segundo o historiador Mateu Restalvo, a conquista espanhola da América deveu-se a 4 fatores principais. O primeiro e mais determinante foram as doenças trazidas pelos europeus e contra os quais os corpos indígenas não tinham resistência. Essas doenças, como sarampo, varíola e gripe, mataram mais do que as armas de fogo. O sucessor de Montezuma foi uma dessas vítimas. Reinou apenas 80 dias e morreu de varíola. O segundo, os espanhóis souberam aproveitar a desunião e a rivalidade entre os ameríndios. Tanto os astecas quanto os incas tinham muitos inimigos, que formaram verdadeiros exércitos indígenas para ajudar os espanhóis a tomar as terras astecas e incas. Para conquistar Tenochtitlan, por exemplo, Cortés ele contou com a ajuda do povo tlaxcalteca. O terceiro fator foram as armas dos conquistadores.
com destaque para a armadura de ferro e a espada de aço, resistência, o cavalo, mobilidade, e as armas de fogo, com um poder destrutivo superior a dos indígenas e que, no caso do canhão, impressionavam também pelo barulho que faziam. O quarto fator foi o ato de que os espanhóis saberem muito mais sobre os astecas e os incas do que estes sobre eles mesmos. Os espanhóis procuraram se informar a respeito das discórdias, das disputas entre os indígenas e estimularam a guerra entre eles, aliando-se a um dos grupos. Vencida a guerra, apossavam-se de tudo e submetiam inclusive seus aliados. Some-se a isto o fato de que os espanhóis usarem intérpretes e guias nativos ou náufragos para conhecer os pontos fracos de seus adversários. Calcula-se que, na data da chegada de Colombo, em 1492, viviam na América cerca de 57 milhões de ameríndios, e em 1560 restavam a cerca de 10 milhões. Essa diminuição brusca da população ameríndia é considerada pelo pesquisador Tezevetan como uma das maiores tragédias da história humana. Entretanto, segundo o historiador Mateu Restal, a conquista espanhola da América não foi rápida nem total. A tomada de Tenochtitlan era em 1521 e de Cusco em 1533 significou a conquista das capitais dos impérios Azteca e Inca, e não do território desses impérios como um todo. A expansão dos conquistadores espanhóis em território americano foi gradual e encontrou sérias resistências por parte dos indígenas. Os maias, por exemplo, eles organizaram várias revoltas contra os espanhóis, nas décadas que se seguiam à conquista. Durante o processo de conquista, os espanhóis, eles iniciaram também a colonização da América, isto é, a ocupação, a exploração econômica e a administração do território americano. Com a descoberta das ricas minas de prata de Potosí, na atual Bolívia, em 1545, e em Zacatecas, no México atual, no ano seguinte, a mineração se transformou na atividade mais importante da América Espanhola. Considerando as minas como propriedade sua, o rei da Espanha mandou destruir lotes auríferos, aqueles que tivessem dinheiro para iniciar sua exploração. Já o penoso trabalho de arrancar a prata do fundo das minas deveria ser feito pelos indígenas. As duas principais formas de trabalho forçado na América Espanhola foram a mita e a encomienda. A mita era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Esses trabalhadores, mitaios, recebiam por seu trabalho cerca de 1/3 do salário de um trabalhador livre daquela época. A encomienda era o direito dado ao colono espanhol de explorar o trabalho indígena nas minas. Plantações e fazendas
por certo período. Em troca do direito sobre o trabalho indígena, o colono devia pagar tributos à metrópole espanhola e dar aos indígenas assistência material e religiosa, ou seja, alimentá-los e ensinar-lhes a religião católica. Mas os colonos quase nunca cumpriam sua parte. Milhares de indígenas morreram por maus tratos ou morreram de fome e sem nada saber sobre o cristianismo. Na América colonial espanhola, praticavam-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades. As fazendas, Entre as plantas mais cultivadas estavam o cacau, a batata, o milho e o tabaco, nativas da América. A cana-de-açúcar, introduzida na América pelos europeus. Além disso, criavam-se gados de corte e de transporte, eram as mulas e cavalos. No final do século XVIII, com o declínio da mineração, a agricultura e a pecuária se desenvolveram ainda mais. Aumentou o número de fazendas que produziam gêneros como cacau na Venezuela, açúcar e tabaco em Santo Domingo e Cuba. Os trabalhadores dessas fazendas eram geralmente africanos escravizados, trazidos para a América em grande número desde o século anterior. A grande fazenda escravista, produtora de um gênero tropical, cacau, por exemplo, destinado ao mercado externo, é chamada de plantation. Para cuidar de seus negócios com a América Espanhola e exercer um controle rígido sobre a região, a Espanha criou 2 importantes órgãos: a Casa de Contratação, órgão encarregado de controlar o comércio e a navegação entre a Espanha e suas colônias americanas. Funcionava desde 1503 na cidade portuária de Sevilha, na Espanha. Os navios que faziam o comércio entre a Espanha e a América só podiam sair ou entrar por um único porto, que era Sevilha. E na América, os únicos portos autorizados a comercializar com a Espanha eram a Havana, em Cuba, Veracruz, no México, Cartagena, na Colômbia e Porto Belo, no Panamá. Por meio dessa política mercantilista que visava aumentar o poder e a riqueza da monarquia espanhola, a Espanha obtinha lucros extraordinários. O Conselho das Índias, um órgão criado pela monarquia espanhola em 1524 para administrar suas colônias na América. O órgão era formado por um conselho nomeado e dirigido pelo próprio rei da Espanha. Seu poder era imenso e podia fazer leis, ministrar a justiça, nomear e destituir funcionários para as colônias. Inicialmente, o governo da Espanha transferiu a particulares homens como Cortés e Pizarro o direito de explorar e administrar as terras americanas. Esses homens, os adiantados, recebiam dos reis da Espanha o poder político e militar na América.
mas eram obrigados a enviar para a metrópole um quinto de toda a riqueza extraída e produzida nas áreas conquistadas por eles. Mais tarde, ao perceber que as riquezas americanas aumentavam, mas eram desviadas, a monarquia espanhola anulou o poder dos adelantados e foi aumentando seu controle sobre suas colônias na América. Para isto, instituiu-se 2 vice-reinados. O vice-reinado de Nova Espanha, em 1535, e no atual México, e o vice-reinado do Peru, em 1542. Posteriormente, já no século XVIII, foram criados os de Nova Granada e do Rio da Prata. Para defender as colônias de ataques de piratas, fato comum na época, o governo espanhol criou também 4 capitanias gerais: Cuba, Guatemala, Venezuela, Chile, todas situadas em áreas estratégicas. No território colonial, foram criadas as camadas municipais, chamadas na América de cabildos, e eram encarregadas de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. As leis do governo espanhol eram também responsáveis pela segurança. Os vereadores dessa Câmara eram quase sempre filhos de espanhóis, nascidos na América, que mais tarde ficaram conhecidos como crioulos. A sociedade hispano-americanas eram formadas basicamente por 5 grupos: os chapetones, os crioulos, os mestiços, os indígenas e os negros escravizados. Chapetones eram colonos nascidos na Espanha, também chamados de peninsulares. Ocupavam os principais cargos políticos, militares e religiosos e tinham enormes privilégios. Crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, eram ricos, fazendeiros, donos de minas e grandes comerciantes. Não podiam ocupar altos cargos, exceto o de vereador na Câmara Municipal. Eram chamados cabildos. Os mestiços eram filhos de espanhóis ou de crioulos com índias ou africanos. Ocupavam funções de pouco prestígio, como pedreiro, carpinteiro, ferreiros e capatazes de fazenda. Indígenas constituíam a maioria da população e eram duramente explorados nas fazendas e nas tecilagens e nas minas. Africanos escravizados trabalhavam principalmente nas grandes plantações de cacau na Colômbia, no Equador, na Venezuela e também em Cuba. No início da colonização, o número de escravizados na América Espanhola era pequeno. As sociedades coloniais hispano-americanas eram formadas por uma minoria de brancos, com grande riqueza e poder, e uma maioria de índios, mestiços e africanos que realizavam trabalhos mal remunerados ou escravo. Além disso, índios, negros e mestiços eram discriminados pelas elites coloniais. Os mestiços, por exemplo, eram proibidos de circular com armas, joias de ouro ou roupas de seda.